dispensável, que ele é discricionário e tem a função primordial de colher elementos de informação para que o Ministério Público ofereça a sua denúncia. Tranquilo? Então, quem que é o presidente do inquérito policial? O presidente do inquérito policial é a autoridade policial. Quem é a autoridade policial? O delegado de polícia. Então, o delegado de polícia vai conduzir o inquérito policial com o objetivo de colher elementos de informação e esses elementos de informação ele vai subsidiar uma denúncia feita pelo Ministério Público. Tranquilo? Tranquilo até aí. Então, a gente viu conceito, bem tranquilo. A gente viu algumas características. Por que é dispensável? Porque se o Ministério Público tiver elementos suficientes para efetuar a denúncia, ele vai fazer e não depende de inquérito policial. Tranquilo? Outro ponto é que esses elementos de informação colhidos no inquérito não são, como ele é inquisitorial, como a gente falou da característica, ele não tem, em regra, contraditório. Por que ele não tem contraditório ali? Porque o contraditório ele é postergado ou diferido. O que seria esse contraditório postergado e diferido? E diferido, que é a contraposição do contraditório real. Esse contraditório, que esses elementos de informação que é colhido durante o inquérito está seguindo. E durante esse inquérito seguindo aqui, o delegado de polícia vai fazendo a determinação no sentido de colher o máximo de elementos de informação para que aquele inquérito policial fique fortinho, não fique um inquérito raquítico, para que tenha indício suficiente de autoria. Beleza? Esses elementos de informação, ele tem natureza jurídica de ato administrativo. E o ato administrativo, como o professor bem falou, o professor Wellington, ele tem aquela natureza de presunção de legitimidade. Mas essa presunção é relativa. Iuris tanto. Presunção relativa. Por que essa presunção é relativa? Porque ela admite prova em sentido contrário, que é justamente o contraditório lá no juiz. Tranquilo? Tranquilo. Estou acompanhando. Tá tudo certo aí, né, no chat. Vamos lá. Então, olha, se esse contraditório é lá no juízo, né, vai colher elemento de informação sem dar ampla defesa e sem contraditório, e esse contraditório ele vai ser lá em juízo, existe, como a gente viu quando a gente estudou o artigo 155 do CPP, existe 3 exceções, que é a prova cautelar, a prova antecipada e a prova cautelar, prova antecipada e prova irrepetível. Existem esses 3 exceções que se chama de elementos migratórios, que eles vão ser colhidos lá no inquérito policial, e a prova antecipada, que tem contraditório real, essa prova, que ela é antecipada, ela tem contraditório real, é chamada de elemento migratório. Por que elemento migratório? Porque essa prova antecipada ela é colhida com participação dialética das partes, ou seja, vai ser colhida a prova com a participação do juiz, do Ministério Público e da defesa. Deu para entender? Por isso que é um elemento migratório. Ele migra do inquérito policial para o processo. Beleza? E essas outras 2 exceções. E um exemplo ali de um depoimento, de uma prova antecipada. Um exemplo de uma prova antecipada. Vamos supor que uma testemunha está prestes a falecer, né? Ela está prestes a falecer. Era testemunha do processo, contraiu o Covid-19 e está prestes a falecer. Então, tendo condições de colher o depoimento ali, né, naquele momento, o juiz pode determinar a produção antecipada dessa prova. Ou seja, vai colher com o juiz, com o Ministério Público e com a defesa. Prova antecipada. O depoimento ad perpétuo rei memória, que é também nas situações de depoimento sem dano. Sacou? Que ali, você para evitar uma revitimização, para evitar aquela vitimização secundária que é exigir que a vítima, por diversas vezes, efetue aquela
conte aquela história, né, dando o seu depoimento, você colhe o depoimento das crianças e adolescentes, uma equipe multidisciplinar, a presença do juiz, do Ministério Público e da defesa. É outro exemplo de prova antecipada, beleza? E a prova cautelar, e a gente tem a interceptação telefônica, como a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui. A gente tem a busca e a apreensão, que o juiz vai determinar a produção dessa prova, porque ela tem um critério de urgência, e se ela não for colhida ali naquele momento, pode desaparecer os vestígios. Então, eu tenho ali o juiz determinando a produção de prova e que o contraditório vai ser postergado ou diferido pela própria natureza da medida, que é também chamado de contraditório sobre a prova. Então, eu já faço uma diferenciação aqui de contraditório para a prova e contraditório sobre a prova. Contraditório para a prova, contraditório real, participação dialética das partes. Contraditório sobre a prova, contraditório diferido ou postergado, que o juiz vai determinar a colheita da prova, vai determinar a interceptação telefônica, vai determinar a busca e apreensão sem ouvir a parte contrária, inaudita altera a parte. E essa determinação do juiz, essa ordem judicial, essa colheita dessa prova cautelar, ela vai ser com contraditório diferido no momento lá no processo. Tranquilo? Porque ela tem essa legitimidade, ela é relativa, ou seja, essa é ela admite prova em sentido contrário. Como é que admite prova em sentido contrário? Vai admitir, a defesa poderá atacar essa prova lá no processo, tranquilo? E agora a gente segue falando aqui do inquérito. Eu quero rememorar aqui com relação ao inquérito na questão do arquivamento do inquérito. Mais alguma dúvida com relação ao inquérito? Mais alguma dúvida em relação ao inquérito? Deixa eu ver aqui o chat. Vamos seguir, né? Tá tudo certo. Boa, tá tranquilo, né, Bárbara? Pronto, então, o arquivamento do inquérito. Cuidado que o arquivamento do inquérito, ele, dependendo do motivo que esse inquérito foi arquivado, né, esse inquérito, ele pode ser desarquivado. Tranquilo? E aí é preciso a gente memorizar aquela ideia do arquivamento por atipicidade da conduta. Arquivamento por atipicidade da conduta, ele gera ele tem aquela natureza de fazer coisa julgada formal e material. Então, arquivamento por atipicidade da conduta faz coisa julgada formal e material. Arquivamento por extinção da punibilidade, arquivamento por extinção da punibilidade faz coisa julgada formal e material. Essa ideia de fazer coisa julgada formal e material, ela tem uma exceção quando aquele arquivamento ele foi determinado com base numa certidão de óbito falso. Beleza? Então, o arquivamento por causa extintiva de punibilidade, ele faz coisa julgada formal e material. A exceção é a certidão de óbito falsa, quando o arquivamento é pautado nessa certidão de óbito falso. A gente sabe que a morte é uma causa extintiva de punibilidade, artigo 107 do CPP. Tem lá as causas extintivas de punibilidade. Então, extinguir a punibilidade do sujeito com base na certidão de óbito falsa não vai fazer coisa julgada formal e material. É como se aquela decisão ela não existisse, porque ela foi fundada nessa certidão de óbito falso, beleza? E causas excludentes de ilicitude. A gente tem uma divergência entre o STJ e o STF. O STJ diz que faz coisa julgada formal e material, e o STF diz que só faz coisa julgada formal. Então, coisa julgada formal só tem efeito entre as partes e no processo. Coisa julgada material tem efeito extraprocessual, beleza?
e não mais pode se discutir sobre o tema. Então, vamos mais sobre o arquivamento. O arquivamento hoje, com a alteração do pacote anticrime, a Lei 13964 de 2013, esse arquivamento, esse arquivamento é feito no âmbito do próprio Ministério Público, beleza? E com possibilidade de reavaliação pelo PGJ, pelo Procurador-Geral de Justiça. Tranquilo? Será intimado o delegado de polícia, será intimado as partes e será intimado o investigado. Tranquilo? Então, essa medida do pacote anticrime, né, essa previsão que veio com o pacote anticrime, está suspensa por decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? E em sede de ADI. Então, hoje, como é que a gente tem hoje? Hoje, continua sendo como era antes, devido à decisão do STF. Então, hoje, se o juiz arquivar o inquérito, ele vai submeter ao Procurador-Geral de Justiça, que tem três medidas a ser feitas. Pode concordar com o juiz e realmente arquivar o inquérito, pode determinar que outro promotor realiza denúncia, ou ele pode ele mesmo refazer a denúncia. Se ele determinar que aqui um outro promotor faça a denúncia, o que é que acontece? Esse promotor deve fazer a denúncia por uma questão de hierarquia funcional, tranquilo? Vamos lá mais. Natureza, conceito, finalidade, característica, fundamento, titularidade, grau de cognição, valor probatório, forma de instrução. Esses elementos de informação, alguma ilegalidade cometida no âmbito do inquérito não contamina a ação penal, tranquilo? Então, vou repetir, ilegalidades cometidas no âmbito do inquérito policial não contamina a ação penal. Por quê? Porque é meros procedimentos administrativos que admitem prova no sentido contrário. Né? Tem presunção relativa de legitimidade, presunção iuris tanto, que é diferente de presunção et iuris. Presunção et iuris quer dizer presunção absoluta. Tranquilo? Vamos mais em frente. Eu trouxe umas questõezinhas aqui para a gente ver aqui sobre inquérito e sobre legislações penais especiais também. Tranquilo? Controle externo da atividade policial, a gente sabe que é feito por meio do Ministério Público, né? Artigo 129 da Constituição Federal. O arquivamento e desarquivamento a gente falou. Vamos ver aqui uma questãozinha, tranquilo? Vamos lá. Pessoal, está muito rápido. Se quiser fazer alguma intervenção, é só abrir o microfone aí e falar, tranquilo? Eita, alguém tinha pedido para entrar aqui, eu não tinha visto. Minha internet caindo o tempo todo. Mas vamos lá. Seja bem-vindo aí, viu, guerreiro? Desculpa aí o atraso em autorizar a sua chegada. Caso caia na prova sobre o desarquivamento do inquérito por atipicidade da conduta, marcar formal ou material. Formal e material, Bárbara. O arquivamento com base em atipicidade da conduta, ela faz coisa julgada formal e material, beleza? Fechou? Algumas questões? Seguimos nas questões aqui. Vibrando. Puxando a canção. Tá tudo certo. Um pouquinho intenso, né? Mas é porque a gente traz assim, só esses bizus. E vamos fazer aqui também uns brainstorms. Se vocês quiserem saber um pouco de penal, de administrativo, de constitucional, a gente também ajuda aí no que for possível, tranquilo? Tá aparecendo na tela aí para vocês, essa questãozinha? Ari, perdão, a tela do espelhamento está piscando aqui na tela, está instável. Ah, beleza. Deixa eu resolver aqui. Alternativa A aqui, ó,
dessa questãozinha que eu trouxe, o inquérito policial nos crimes de ação penal pública e privada poderá ser instaurado de ofício pelo delegado de polícia, que é o que vocês disseram. O inquérito policial nos crimes de ação penal pública e ação penal privada pode ser instaurado de ofício, pelo delegado de polícia. E aí? Isso aqui tá falso, né, pessoal? Por que tá falso ali? Por conta desse de ofício aqui, ó. De ofício. Se a ação penal for privada, ele precisa de representação da vítima. Tranquilo? E esses crimes aqui que mais caem de ação penal privada é o crime de injúria, calúnia, difamação. É o que a gente mais vê aqui na prática policial no âmbito da delegacia. Calúnia, injúria, difamação, crime de ação penal privada. Crime de ação penal privada depende de representação de requerimento da vítima. Beleza? Outro ponto aqui, ó, que eu quero rememorar para vocês é que os crimes contra a dignidade sexual, são todos agora, todos os crimes contra a dignidade sexual são de ação pública incondicionada. Fechou? Vamos analisar a próxima alternativa. Alternativa B. Caso determinado membro do Ministério Público requisite a instauração de inquérito ao delegado de polícia, este não poderá se abster, em nenhuma hipótese, de cumprir o pleito formulado pelo parquê, já que a requisição possui natureza de ordem. E aí, pessoal, o que é que vocês dizem? A letra B vem trazer isso aqui, ó. Que caso determinado membro do Ministério Público requisite a instauração de inquérito policial ao delegado de polícia, este não poderá se abster em nenhuma hipótese de cumprir o pleito formulado pelo parquê, já que a requisição possui natureza de ordem. Verdadeiro ou falso, que você me diz? Pessoal, isso aqui também está falso. Por que está falso aí? Justamente por conta disso aqui, ó. Este não poderá se abster em nenhuma hipótese. Aqui, ó, essas requisições do Ministério Público têm exceções. Quais são as exceções que o delegado de polícia pode ponderar, entre aspas, né? Essa ponderação é quando a requisição é manifestamente ilegal. Manifestamente ilegal. É uma requisição teratológica. Pode aparecer essa palavra aí na sua prova, teratológica. O que seria essa requisição teratológica? É aquela requisição que fere os princípios gerais de direito, fere os bons costumes, fere a lei, a própria lei, fere os princípios, né? É manifestamente desproporcional. Então, diante dessa requisição, qual que é a missão do delegado de polícia? Não instaura o inquérito, justifica por meio escrito, né? E remete essa decisão, essa decisão dele ao próprio membro do Ministério Público. Tranquilo? E aí, tudo certo? Vamos para a alternativa C. Na apuração de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, o indiciamento feito pelo delegado de polícia não terá o condão de promover o afastamento automático do servidor público das funções desempenhadas. O que é que vocês acham aí? Que na apuração de crimes de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, o indiciamento feito pelo delegado de polícia não terá o condão de promover o afastamento automático do servidor.
E aí, se o servidor